Fala Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Tudo sobre os personagens de Star Trek, encerrando a tripulação de TNG com tudo sobre Wesley Crusher. Então, sem mais enrolação, bora lá! Há poucas informações sobre o nascimento de Wesley. O que se sabe é que ele nasceu no ano de 2348, quase um ano depois que seu pai começou a servir na USS Stargate. Mesmo com 10 semanas de idade, o bebê Wesley se parecia com a mãe e com os pais de Jack, pelo menos na opinião dele. Quando Wesley tinha 5 anos, em 2353, seu pai, Jack, foi morto durante uma missão enquanto servia a bordo da Stargazer sob o comando do capitão Jean-Luc Picard. Picard foi forçado a escolher entre salvar outro membro da equipe ou Jack, seu amigo pessoal, e Jack acabou perdendo a vida. Wesley se lembraria da expressão nos olhos do capitão quando ele deu a notícia a ele e a sua mãe. Por algum tempo, ele permaneceria zangado com Picard por ter sobrevivido quando seu pai não sobreviveu, embora isso tenha desaparecido à medida que ele crescia. Com o tempo, ele passou a entender a situação em que Picard e seu pai se encontravam, mas sem saber, ele desenvolveu um medo de se deparar com o mesmo dilema com que teve que lidar. Dez anos depois, Wesley, agora com 15 anos, estava morando a bordo da USS Enterprise D, quando sua mãe, a doutora Beverly Crusher, se tornou oficial médica-chefe do Capitão Picard a bordo da nave. Wesley muitas vezes era um desafio e uma visão dolorosa aos olhos do capitão, mesmo sendo filho de um bom amigo, por causa do desdém do capitão pelas crianças. Embora a astúcia e o conhecimento de engenharia de Wesley, bem como as melhores notas em exames científicos, impressionassem continuamente o Capitão Picard. Essas mesmas características foram, em parte, a causa de Wesley sofrer de solidão desde cedo, uma vez que seus pares eram intimidados pela sua mente brilhante. Ele também mostrava uma tendência para levar os deveres quase a sério demais. Wesley se destacou em seus estudos a bordo da nave, e durante a escola primária participou de muitos programas de estudo e trabalho ao lado de muitos dos oficiais superiores da Enterprise. Em 2364, Wesley se tornou amigo do viajante quando acompanhou Konsiski a bordo da Enterprise D para ajudar nos experimentos de atualização da eficiência do motor de dobra. Quando a nave foi transportada por milhões de anos-luz para uma galáxia conhecida como M33, Wesley ajudou o viajante a devolver a nave para sua própria galáxia. Foi pouco antes do retorno da Enterprise à sua posição original que o viajante informou ao Capitão Picard sobre as habilidades prodigiosas de Wesley, dizendo que Wesley era um gênio com as complexidades do tempo, energia e propulsão, e que esses talentos precisavam ser incentivados. No entanto, ele enfatizou que nem Wesley nem sua mãe deveriam ser informados de nada disso, pois era importante que o menino cultivasse essas habilidades naturalmente, sem interferência. O Capitão Picard, que também ficou muito impressionado com as contribuições de Wesley durante aquela missão, lhe concedeu a comissão de alferes interino, por excelente desempenho na melhor tradução da Frota Estelar. Ele disse a Wesley que dependia dele se essa posição se tornaria permanente. Ele também instruiu o comandante William Riker a criar um cronograma de serviço pensado em estudos para que ele pudesse aprender cada operação, cada função da nave, para que estivesse pronto para o exame de admissão da Academia da Frota Estelar. Wesley completou com sucesso seus exames escritos para a Academia da Frota Estelar em 2366, mas não completou seus exames orais naquele ano que não conseguiu embarcar na USS Bradbury para a viagem para a Terra. Ao revisar seu histórico de serviço, o Capitão Picard sentiu que o serviço que Wesley fez dele um alferes interino apenas no nome, e o promoveu a alferes completo, com todas as responsabilidades e privilégios, incluindo o direito de usar o uniforme da Frota Estelar. Wesley serviu como alferes a bordo da Enterprise no ano seguinte, antes de partir para se tornar um cadete na Academia da Frota. Depois de ser aceito na Academia da Frota, Picard se ofereceu para acompanhar Wesley para a Terra, mas primeiro teve que parar em Pentarus para mediar uma disputa. Os dois viajaram com um representante do planeta chamado Dirk. A nave deles caiu e eles ficaram presos em uma lua deserta. Eles encontraram uma fonte de água em uma caverna, mas era guardada por um campo de força.
Quando Diego disparou no campo, um pulso elétrico foi descarregado, causando um desestabilizamento de rocha que feriu gravemente o Capitão Picard. Mais tarde, Diego, ignorando o conselho de Wesley, foi morto pelo mesmo pulso. Wesley foi capaz de desligar o campo de força e conseguir água, salvando o Capitão Picard. Após isso, eles foram resgatados pela Enterprise. Na academia, Wesley havia se tornado membro da elite do Esquadrão Nova. Sua carreira na academia em 2368 foi conturbada, quando um acidente mortal com seus camaradas do Esquadrão Nova precipitou um encobrimento. Durante a cerimônia, Wesley e seus camaradas se envolveram em uma manobra de voo perigosa e proibida, conhecida como a Estrela Kourur, que causou a morte do cadete Joshua Albert. Wesley, liderado por seu bem-falante líder do esquadrão, Nicholas Locarno, mentiu na audiência, tentando culpar Albert pelo acidente, mas Picard finalmente descobriu e confrontou Wesley sobre isso. Ele ficou irritado, mas também desapontado com ele, dizendo que independente da lealdade que sentia por Locarno e seus outros camaradas, seu dever número 1 como oficial da Frota Estelar era sempre com a verdade. Picard ameaçou apresentar suas provas, a menos que Wesley o fizesse. Hesitantemente, Wesley revelou a verdade e escapou por pouco da expulsão da academia. Todas as notas e trabalhos dele naquele ano foram anulados como punição, e ele foi obrigado a repetir os cursos. Ele ficou arrasado e decepcionado, além de ter decepcionado todos, seus amigos, seus instrutores, sua família e até mesmo ele próprio. Não foi um consolo quando o Capitão Picard comentou que Wesley sabia o tempo todo qual era a coisa certa a fazer, e que apesar de tudo foi necessário o ultimato do Capitão antes que Wesley pudesse seguir em frente. Embora Wesley tenha continuado seus estudos depois de ser deixado para trás, ele nunca recuperou o respeito próprio e o sentimento de ter pertencido ao escândalo do Esquadrão Nova. Em 2370, o cadete Crusher renunciou à Academia da Frota Estelar, depois que o viajante, se passando por um aldeão em Dorpan 5, o guiou através de uma visão de seu falecido pai, que lhe disse que seu destino estava em outro lugar e não na Frota Estelar, e que ele não deveria seguir nesse caminho. Para a grande decepção de sua mãe e de Picard, ainda com seu apoio, Wesley acatou o conselho, após o qual o viajante revelou sua verdadeira identidade e prometeu orientar o jovem em sua nova jornada, presumivelmente para outros planos de existência. Apesar das palavras do viajante, Wesley compareceu ao casamento de William Riker e Diana Troy em um uniforme de tenente júnior em 2379, sugerindo fortemente que ele realmente havia se tornado um oficial da Frota Estelar em algum momento. Nos anos que se seguiram, Wesley voltou aos viajantes, e a certa altura, durante uma visita ao passado, ele fez uma piada que inadvertidamente mudou um século de história. Após esse incidente, ele se esforçou para nunca mais ser mal compreendido. Wesley e os outros viajantes também foram responsáveis por despachar os diversos supervisores responsáveis por garantir o fluxo adequado do tempo. Após o sucesso da missão Europa e o fracasso da conspiração de Adam Sung para criar a linha do tempo da Confederação da Terra, Wesley abordou Corsum e ofereceu a ele uma escolha. Ele poderia continuar a levar uma vida normal ou poderia seguir um caminho diferente. Isso levaria a todo o resto, embora Wesley não pudesse garantir a segurança de Kor. Admitindo que ela nunca esteve segura, Kor aceitou a oferta de Wesley e eles foram teletransportados para longe. Após seu retorno aos vigilantes, sua mãe considerou ter perdido um filho, um fato apontado a ela por Vedic no ano de 2401. Então é isso, Trex. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Clique qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!